Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Vos injuriarem. Dentro do padrão estabelecido dos versos 10 e 11, a razão pela qual nós devemos viver essa vida está na esperança que nos é dada. Esse sofrimento agora não se compara com a glória que nós teremos no futuro. Mas de maneira impressionante, e aqui o Senhor Jesus Cristo, não é, nas palavras de Mateus, ele duas vezes ele faz referência ao reino dos céus. Uma na primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a segunda vez, na última bem-aventurança, ele encerra as bem-aventuranças de novo, repetindo essa expressão: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todos os outros, irmãos, falam de uma esperança futura. O primeiro e o último falam de uma esperança que já começa aqui e agora. Deles é o reino dos céus. No verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Na segunda parte, ele já aponta para algo que vai nos ser dado na eternidade. Na primeira parte, nós recebemos benefícios do reino de Deus aqui e agora. Na segunda parte, teremos benefícios nos céus. Exatamente a tensão estabelecida. As bem-aventuranças, as promessas que nos são dadas no futuro, elas já começam a ser sentidas aqui e agora, mas não na sua plenitude nós a sentimos. Nós vamos percebê-la na eternidade, em toda a sua plenitude. Aqui então, Jesus Cristo se coloca como a causa pela qual eles são perseguidos. Quando eles perseguirem por minha causa, os injuriarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Duas expressões que são meio que fora de contexto, mas é a beleza do texto. Regozijai-vos e exultai. Essas duas palavras são impressionantes nesse contexto. Regozijai-vos e exultai. Eu fiz uma pesquisa dessas duas palavras, procurei onde elas aparecem no Novo Testamento, tanto a expressão regozijar quanto exultar. E o uso delas está muito relacionado à ideia de sofrimento e alegria eterna. Muito, muito ligado a esses dois princípios. De maneira clara, Evangelho de João, no capítulo 8, verso 56, é o único texto que, citando essa expressão, ela se relaciona. João, capítulo 8, verso 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. A mesma expressão usada. O regozijo aqui, o regozijo que é pedido nesse texto, que é ordenado, na realidade uma ordem, regozijai-vos e exultai. Essa ordenança aqui, ela foi sentida por Abraão, que lá, há 2000 anos antes, mais ou menos, viu o dia do Senhor e se alegrou e regozijou. Aqui ele está dizendo: vocês que são perseguidos por causa da justiça, alegrem-se, exultem como Abraão, que viu o dia do Senhor
e se regozijou. A mesma alegria deve estar no coração daqueles que passam pela tribulação por causa da justiça. Mas outros textos são bem mais fortes nesse texto, nesse conceito. Por exemplo, se nós pegarmos o texto de primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 13. Depois nós vamos voltar com mais detalhe para a carta de Pedro, mesma carta, que nos ajudará a entender bem o sofrimento de Cristo nesse contexto. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida... Vamos ler do verso 12 em diante. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Por isso Paulo vai dizer, nós não recebemos apenas a graça de crermos no nome do Senhor, mas também a graça de padecermos pelo seu nome. O mesmo princípio, a exultação da salvação é a exultação de poder padecer os mesmos sofrimentos do Mestre, que foi perseguido por causa da justiça. Isso então, irmãos, nos leva de maneira direta, Pedro nos conecta, pelo uso da palavra, diretamente ao princípio que talvez ao texto esteja apenas conectado pela expressão por minha causa, da expressão Cristo como aquele que é o padrão desses acontecimentos. Por que Cristo foi levado à cruz do Calvário? A Escritura nos diz que foi ordenado por Deus, não entrando nos aspectos do decreto de Deus, mas olhando para a narrativa bíblica, qual a razão pela qual os homens mataram Jesus Cristo. Por causa da justiça. Porque é por causa da verdade. Porque o seu reino estava crescendo muito rápido, sem um poder político envolvendo esse reino. Porque a sua mensagem mudava radicalmente as pessoas. Porque ele obedecia à lei de Deus. Porque ele vivia retamente, foi levado para a morte. Você sabe o que Paulo está dizendo? Jesus está dizendo, Pedro vai dizer lá na frente: exultem, irmãos, não só porque vocês estão sofrendo com os profetas sofreram. Os profetas, o sofrimento dos profetas prefiguravam o sofrimento do Redentor. Exultem, porque o Mestre de vocês, o Redentor de vocês, sofreu da mesma forma. Jubilem, porque nós fomos achados dignos de sofrer o sofrimento de Cristo. Porque fomos achados dignos de padecer o sofrimento de Cristo. Porque isso é ser digno. Isso é honra para aqueles que assim passam na vida. Isso não é responsabilidade, não é obrigação, isso não é uma carga. Por isso a linguagem exultem. Tenham prazer. A história conta que Paulo foi cerrado ao meio. A história, provavelmente Hebreus talvez narre essa história. Mas
mais uma história extra-bíblica. Outros dizem que Pedro foi ser crucificado e disse: eu não posso ser crucificado como meu Redentor, não sou digno. E diz a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de morrer como Cristo morreu. Por isso não interprete quando Jesus Cristo ali no Getsemane diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice ali. Ele não estava negando esse valor que os apóstolos creram, dizendo a honra de sofrer, de morrer por Cristo. Cristo ali não estava com medo de morrer, não era o temor da morte, mas ali o princípio que aquilo significava, que estava caindo sobre ele a ira de Deus. Deus ia se apartar dele. Não era o sofrimento físico, porque os apóstolos acreditaram de maneira tão verdadeira nisso, se apegaram de maneira tão fiel a isso, que disseram: nós recebemos a graça de morrer pelo Senhor. Mas isso nos leva, lendo a carta de Pedro, a uma questão fundamental. Isso é todo tipo de sofrimento que é relacionado ao de Cristo, ou tem sofrimento que não tem nada a ver com o sofrimento de Cristo? Sim, tem sofrimento que não tem nada a ver com o sofrimento de Cristo. Carta de Pedro, por favor, leia, abra sua Bíblia comigo mais uma vez. Era Pedro. Capítulo 4. Verso 12 em diante, nós lemos o 12 e 13, mas em diante diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Pedro aqui faz a distinção em dois tipos de sofrimento: sofrer pelo pecado que nós cometemos e sofrer pela justiça. O texto aqui, e obviamente a bem-aventurança lá, não fala de todo tipo de sofrimento. Se você está sofrendo porque fez alguma coisa errada, você está pagando pelo erro que você fez. A bem-aventurança não entra nesse caso. Não é para esse tipo de sofrimento que ela está tratando. O texto é claro: bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, os que sofrem por causa do meu nome, por minha causa do Senhor Jesus. É esse exatamente o sofrimento aqui tratado, não o sofrimento, qualquer sofrimento. Ainda na própria carta de Pedro, por favor,